Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, uma ótima semana para você. Estamos aqui mais uma vez para juntamente estudarmos, mais um assunto, glória a Deus, mais um assunto maravilhoso que nós iremos estudar essa semana, falando aqui sobre essas lições da nossa EBD, lições maravilhosas que gostaria que você não perdesse, que você fizesse parte conosco, deixando aqui a sua participação. Antes de eu entrar aqui no assunto que está maravilhoso, nós iremos falar aqui, nós iremos tratar desse assunto, mas antes de eu entrar aqui, eu gostaria já de estar convidando você para estar aqui deixando o seu comentário, deixando aqui a sua participação, deixando também o seu like, não se esquecendo de você se inscrever no nosso canal. Você que ainda não está inscrito ou não se inscreveu no canal, gostaria que você se inscrevesse no canal, participasse, deixasse aqui as suas colocações, deixasse o seu comentário e dentro do relacionamento aqui interpessoal, nós fizéssemos aqui uma parceria juntamente, eu e você aqui no nosso canal, para estarmos crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Então, sem mais delongas, gostaria de convidar você para se inscrever aqui no nosso canal, deixando aqui a sua participação aqui embaixo, tá? Deixe o seu comentário aí, fale alguma coisa a respeito aqui da lição, fale alguma coisa aqui a respeito do canal, se você gostou, se você não gostou, seja crítico, construtivo, tá bom? Gostaria que você apertasse aqui do ladinho também no sininho para que você possa receber também as notificações do nosso canal, amém? Então, vamos aqui, já entrar na nossa lição, já entrar aqui nos comentários da nossa lição, pois essa lição está uma bênção esta semana, amém? Então não se esqueça de deixar a sua participação, deixe o seu like, tá bom? Deixe o seu like aí, aperte aí joinha, para que nós possamos continuar crescendo aqui. E aos que estão inscritos, gostaria também de fazer aqui meus agradecimentos, estar agradecendo a você que está inscrito no nosso canal, você que se inscreveu no nosso canal, gostaria de agradecer você por isso. Então, você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no nosso canal, compartilhe o nosso canal com outras pessoas, para que mais pessoas venham fazer parte aqui juntamente conosco, amém? Então, antes de mais nada, vamos aqui já estar falando aqui do nosso comentário, a lição de hoje, ou a lição dessa semana. Nós vamos falar sobre o nascimento de um líder profético em Israel. É a lição de número 2. A lição de número 2 vai falar sobre o nascimento desse grande líder que Israel teve aqui. Então, deixa aí a sua participação dentro dessa lição. A lição de hoje, a lição dessa semana, a lição de número 2, nós iremos tratar aqui desse assunto. Então, não se esqueça, gente, deixa o seu comentário, deixa o seu like aí, tá bom? Então vamos lá. A lição de hoje é o nascimento de um líder profético, tá bom? Então vamos lá. Os nossos textuários, já para nós entrarmos aqui, depois a gente já faz os comentários aqui, mas o nosso textuário, ele se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, verso 20. Para você que ainda não tem a lição, essa lição aqui, deixa eu mostrar para você, tá bom? Essa lição, para você que ainda não tem essa lição aqui, que ainda não adquiriu essa lição, gostaria de que você adquirisse, com certeza adquirisse a lição. Se você não conseguir, você pode adquirir ela por PDF, mas se mesmo assim você não conseguir, você pode estar acompanhando conosco nas Escrituras Sagradas. Logicamente que a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, elas são a base da nossa fé. Nós temos que ter a Bíblia como regra de fé. Nós não podemos se apegar na lição, na revista e esquecer da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a nossa regra máxima, a nossa carta máxima da nossa fé. Então você que não tem a lição para estar acompanhando aqui, você pode estar ajudando ou se ajudando, lendo as Escrituras Sagradas, se aplicando nos comentários, nos textos
da Bíblia Sagrada aqui. Então, o texto para você acompanhar, ele é em 1 Samuel capítulo 1, a partir do verso 20 ao 28. Tá? Esse aqui é a leitura bíblica em classe, do 20 ao 28. Mas o texto áureo ele se encontra em 1 Samuel capítulo 1, verso de número 20. Ele diz assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Então você já vê aqui a característica de uma mulher que agora, né, agora ela já se torna aqui uma mulher mais alegre, mais feliz, realizada, porque a sua oração, né, a sua petição, ela foi ouvida por Deus. O tenho pedido ao Senhor. Porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Então, o seu pedido, a sua oração, a sua súplica, ela tinha sido atendida por Deus aqui. A verdade prática vai dizer assim: o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. Então, se você deseja ter filhos, primeira coisa que você tem que fazer nos dias, claro que naqueles dias e nos dias de hoje não são diferentes, gente. Filhos não mudam a questão, né, de eras, ele pode até mudar a questão da educação, mas ter filhos sempre tem essa responsabilidade, sempre tem esse cuidado de estar, primeiramente, pedindo a direção de Deus, orando, né? E depois, com o consentimento mútuo dos dois, você ter um filho, mas você criar o seu filho nas bases, você que é um cristão, você criar nas bases da palavra de Deus, nas bases da doutrina, das doutrinas, né? No aconselhamento familiar, no respeito, você tem que ser um exemplo, a esposa, tanto você como a esposa tem que ser exemplo, e os filhos têm que ver isso em você, porque claro que muitas das vezes, muitos caráter, né, caráter de filhos, o caráter do filho muitas das vezes eles pode até não ser compatível com o do pai ou o pai do filho, assim por diante, mas ele vai ter uma base, do caráter do pai, dos pais, porque muitas das vezes eles podem até seguir um caminho errado, eles podem até seguir por ter uma livre escolha, por ter um livre-arbítrio, mas ele pode com certeza ele pode vir a mudar, porque ele aprendeu assim dentro de casa, ele viu o caráter dos pais ali dentro da casa. Ele pode até cair numa sociedade corrupta, numa sociedade hoje que nós vemos aí, mas ele teve e ele tem dentro de casa essa educação, esse bom exemplo aqui. Mas vamos lá. Então, o surgimento de um líder, né? O surgimento aqui de pessoas vocacionadas, de liderança, de pessoas preparadas, como Samuel, pode ser o resultado da oração e consagração e ensino dos pais. Então, oração, consagração e ensino. Então, essas são as bases da família tradicional cristã. Oração, ensino, consagração, aconselhamento, educação de todos os contextos, todos os princípios gerais aí. Para você poder criar um filho, você precisa ter essas bases, primeiramente oração, leitura da palavra, culto doméstico, né? Tudo isso gera aqui uma boa educação espiritual, gente, espiritual, tá bom? E uma boa educação dentro da área também social. Vamos lá, vamos entrar aqui. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 Samuel capítulo 1, verso 20 ao 28, que eu já apresentei para você, mas nós vamos aqui rapidamente fazer uma leitura aqui e nós já entraremos aqui no nosso comentário, tá bom? Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 1, verso 20 ao 28 vai dizer assim, verso 20, e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Então, primeiramente aqui você vê que ela
concebeu, ela tinha a sua, como estamos aqui na lousa, ela era estéril, ela tinha o seu ventre amortecido, ela não podia engravidar, mas com existência, perseverança e confiança, a sua esterilidade passa agora a ser um ventre frutífero. Então, ela concebeu, ela recebeu de Deus essa bênção agora da concepção de ser mãe, né? Porque isso talvez para ela era um karma, um peso, era uma maldição, né? Que assim era dito daquela época, das mulheres que não podiam engravidar. Ela era considerada na cultura judaica que a mulher era uma árvore infrutífera, né? Era considerada maldita ou era amaldiçoada por Deus, porque o seu ventre era um ventre infrutífero. Então ela concebe, ela passou de árvore infrutífera para a árvore agora frutífera, para mãe de uma genealogia. Agora ela passa a ter uma genealogia na sua vida aí. Talvez ela pensava que ela nunca ia ter um descendente, né, de Eucana, somente Penina tinha os seus descendentes. Ela achava talvez que não teria um descendente aqui para dar continuidade à sua genealogia, mas ela agora concebe o seu filho aqui. Então Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel. O nome Samuel, nós temos aqui na etimologia dos nomes alguns significados, mas eu fico pelo contexto aqui, pelo contexto da colocação da sua oração, que ela fala que ela foi ouvida por Deus. Então eu acredito que o termo, a terminologia, a etimologia do nome Samuel significa ouvido por Deus. Alguns falam que é o nome de Deus, né? Mas eu acredito que por ela ter sido ouvida, ela coloca o nome, porque toda vez que alguém olhasse para Samuel, toda vez que alguém visse Samuel, quando Samuel chegava, ele falava: olha aí, vem vindo aí o homem que foi ouvido, ou ouvido por Deus, né? Ou ouvido por Deus aí. Agora, se você, como eles tinham uma concepção diferente do nome de Deus, eles, né, tinham esse cuidado de chamar o nome de Deus, né? É meio, né? Mas eu acredito que ouvido por Deus, olha aí, o homem que foi ouvido, que a sua mãe foi ouvida por Deus, esse homem aí, ele foi ouvido, ele veio porque foi por intermédio de uma oração. Sua mãe orou e ela foi ouvida, e Deus ouviu e respondeu a oração aí. Amém? Então vamos lá. E subindo aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhes disse: faze o que bem te parecer os teus olhos, fica até que o desmame. Tão somente confie ou confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E, havendo o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxe o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a mim a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Então, você vê que ela cumpre essa promessa, né? Ela pediu esse filho, ela fez o voto ao Senhor, mas também ela cumpriu a promessa. Vamos lá, vamos entrar aqui e nós já comenta a lição aqui. Primeiro, nossa introdução, ela vai falar assim, ela vai dizer assim: antes de aparecer no cenário de Israel, Samuel já era consagrado diretamente ao Senhor. 1 Samuel
1, verso 11. Nesta lição, veremos que esse homem tinha tudo a seu favor para ser o que foi. Primeiramente, ele foi fruto de oração de sua mãe, e em seguida passou toda a sua juventude sobre a mentoria do sacerdote Eli, morando no cenário central. Morando no santuário central, veremos que Samuel era constante na casa do Senhor e, por isso, foi grandemente abençoado. O nosso objetivo é que, a partir desta lição, você e o seu lar sejam grandemente abençoados. Vale a pena criar os filhos no templo ou no temor do Senhor, que eles não se afastem da casa de Deus. Então, nós vemos aqui um exemplo, né? Um exemplo de um servo aqui que foi consagrado a Deus e que correspondeu com esse chamado, com essa consagração. Então, Samuel foi um dos grandes líderes, né? Foi um dos grandes líderes que Israel já teve, tanto que ele cumpriu o seu chamado, cumpriu o seu mandato, obedeceu o voto que a sua mãe fez, tanto que foi sua mãe que fez o voto, não foi ele, mas ele foi fiel ao voto que a mãe dele fez. Então, você vê que Samuel, ele era um grande filho, ele não era só um grande líder, ele era um grande filho também, porque assim ele entendeu o pedido da sua mãe, ele atendeu o pedido da sua mãe e cumpriu esse chamado, esse mandato ou essa ordenança a ser nazireu até o fim. Embora nós sabemos que aconteceu alguns fatos, né, no decorrer dos seus filhos, que os seus filhos não seguiram o mesmo caminho, mas isso é para um outro comentário aqui. Mas vamos lá. Em primeiro ponto, gente, nós temos aqui a lição, tá? Nós temos uma lição aqui com alguns tópicos que nós vamos tratar. A lição ela é baseada em 3 tópicos, tá? Nós temos 3 tópicos aqui que nós vamos tratar, e esses 3 tópicos, eles são subdivididos, né? Eles são divididos por 3 tópicos e subdivididos por 3 subtópicos cada um. Então nós vamos comentar aqui rapidamente os tópicos aqui concernente aos seus subtópicos, tá bom? Para nós alcançarmos aqui o objetivo central da nossa lição. Qual que é o objetivo central ou objetivo geral da nossa lição? Primeiro, exortar que a família pode ser ambiente propício para que Deus levante pessoas para a sua obra. E os objetivos especiais da lição é elucidar o ambiente familiar de Samuel, esclarecer que Samuel foi fruto de oração e expor a dedicação de Samuel. Então nós temos esses três princípios objetivos especiais aqui. Primeiro, o ambiente familiar de Samuel, né? O ambiente a qual Samuel ele foi criado, não somente o ambiente da sua casa, mas o ambiente sacerdotal ali no santuário, né, onde ele foi, a maior parte da sua vida foi ali, né, naquela casa, na casa de Deus, né, e também ele ficou um tempo na sua casa, mas a maior parte foi ali no templo ali. O segundo aqui é que Samuel foi fruto de oração. Então Samuel ele foi fruto, né, de uma promessa, de uma oração feita e de um pedido atendido por Deus. E o terceiro, a dedicação de Samuel. Samuel foi dedicado ou foi separado aí para Deus, para cumprir ali um voto que a sua mãe Ana tinha feito. Tá bem? Tá bom? Então vamos lá. O nosso ponto central aqui é Deus chama pessoas no ambiente familiar. Então, gente, Deus ele tem essa característica, Deus tem esse cuidado de chamar pessoas que faz parte ali de um contexto familiar. Deus não vai chamar pessoas aleatoriamente, né? Claro que Deus chama quem Ele quer, mas Deus sempre tem o cuidado de chamar aquelas pessoas que têm ali, né, o seu princípio familiar, né? Lógico que Deus não vai chamar nenhuma pessoa que não gosta, que não se preocupa, que não está nem aí para a família, que não liga para a família, né? Deus vai chamar aqueles que são responsáveis, que têm responsabilidade. Ambiente familiar de Samuel. Primeiro, onde Samuel nasceu? Esse é o primeiro ponto aqui.
tá, do nosso subtópico aqui, subtópico 2. Primeiro, subtópico 1 aqui do tópico 1. No capítulo 1 de 1 Samuel, vemos que o lar onde ele nasceu não era perfeito. Estudiosos dos contextos bíblicos afirmam que nas famílias dos homens de Deus do passado havia os mesmos problemas de hoje: conflitos e maus tratos, poligamia, rivalidade entre irmãos e oposição entre os pais e os filhos também estavam presentes nas famílias daquela época. Tais fatos, porém, não anularam o projeto de Deus para a família de Samuel. Ponto. Então você vai ver que, olha, primeiramente, no contexto geral da família, no contexto familiar aqui de Samuel, nós vemos que Samuel ele não nasceu numa família perfeita. Né? Samuel ele não veio a calhar, a nascer ali em uma família que era uma família perfeita, não. Era uma família falha, era uma família que tinha problemas e muitos problemas, tanto que o seu pai ele tinha ali duas esposas, né? Ele era um bígamo, né? Ele estava ali num contexto de bigamia, não era o projeto de Deus, Deus não aprovava isso, Deus nunca quis isso para o homem, mas existia, né, as suas ressalvas na lei ali, nos princípios, né, que era até uma desculpa, né, que era deixada. Nós vamos deixar para entrar aqui, mas só para nós entendermos que ele estava num contexto de um pecado, de um erro familiar, e ele estava também num contexto de uma discussão, de uma briga entre Penina, que era a segunda mulher do seu pai, e Diana, que era sua mãe. Então você vê que havia uma disputa, uma briga de Penina para com Ana. Claro que Ana era uma mulher piedosa, era uma mulher que estava ali sempre na presença de Deus. Ela tinha o cuidado de servir a Deus, porque ela estava sempre buscando a Deus, sempre subindo no templo ali, e ela foi respondida por Deus. Se ela fosse uma mulher que não tivesse qualidades, não fosse chamada por Deus, não tivesse esse coração amoroso, bondoso, ela não tinha sido ouvida por Deus. Mas como ela era uma pessoa excepcional, Deus responde a sua oração, ele envia o filho ali. Então o contexto familiar aqui era um contexto ruim. Claro, era um contexto ruim, sendo a sua mãe, talvez o seu pai, poderia ser até um homem piedoso, mas eles estavam num contexto ali de um pecado, né? E um contexto de uma discussão, uma briga entre famílias, né? Talvez a Penina destratava, os próprios irmãos destratavam, né? Por ela ser uma árvore seca, por ela ser amaldiçoada, né? As pessoas de fora poderiam também tratar ela assim. Mas vamos lá. A bigamia presente, aqui que o texto que nós estávamos entrando aqui, mas nós vamos falar rapidamente aqui agora. Então esse contexto da bigamia diz assim: o autor do livro de Samuel pontua que Eucana tinha duas mulheres, uma prática que faria uma prática que feria o princípio bíblico, posto que esse nunca foi o ideal de Deus para a família. Gênesis capítulo 2, verso 24. Então, no contexto geral, lá no Gênesis, né, quando Deus fala com o homem na questão, né, de criar um casal, porque Deus assim criou, né, em pares. Deus não criou em trio, né? Não, Deus criou os pares, os seus pares, o seu casal, tanto que os animais, todas as coisas que Deus criou sempre foi nos pares, e Deus viu o homem e viu que ele não podia estar só e criou uma adjuntora, uma companheira para que estivesse junto com ele. Deus não criou um outro homem, Deus não criou uma outra mulher, não, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, Ish e Isha, né? Então Deus assim criou os homem e mulher para que um completasse o outro. Aí o texto vai dizer em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 24 aqui, fala que ambos eram uma só carne. Então você vai ver que não tem como homem e mulher, quando eles vivem junto, quando eles estão no ato do casamento, eles são um só, eles se tornam um só em Cristo, um só em Deus. Aí quando entra uma outra pessoa, aí já não tem mais como você chamar de uma só carne. Aí o negócio já desencabou, desembestou, né? Mas Deus criou o ser humano para viver em
comunhão, né? Comunhão com Deus, e também o marido com a sua esposa e a esposa com o seu marido. Tanto o apóstolo Paulo ele fala sobre o casal, né? Que os dois tem que viver junto, porque Deus assim uniu os dois. Então não pode haver esse contexto aqui de bigamia e nem de poligamia dentro do contexto familiar aqui. Alguns homens na Bíblia foram polígamos, mas tiveram consequências gravíssimas. Abraão, Jacó, Gideão, Davi, Salomão. A prática comprometedora de Eucana trouxe problemas para si e para sua mulher Ana. Então você vê que o que acontece aqui, gente? Por Ana, né, ser uma mulher aqui que não podia ter filhos, aí ele partiu. Talvez ele se espelha, né, em Abraão, né, que Abraão teve mulheres, né, que teve outra mulher. No próprio Jacó, que teve várias mulheres, né, que teve várias mulheres ali. Talvez eles se espelham ali naqueles pais, né, do passado, para poder agir dessa forma. Olha, já no caso do seu filho, né, do filho de Abraão, ele não teve, Isaac, ele não teve outra mulher, ele esperou, confiou, ele preferiu confiar em Deus e esperar a providência de Deus. Mas o homem sempre tem esse desejo de querer dar uma ajudinha para Deus, mas não muitas das vezes confiando ali na promessa que Deus faz. O homem quer ajudar a Deus, mas você vê aqui que sempre alguma coisa errada sempre acontece. Terceiro, uma família piedosa, né, que nós entendemos aqui, né, que por mais que existiam esses erros, essas falhas aqui, era uma família que era piedosa. Eles tinham, né, em seu coração o amor de Deus, porque eles sempre subiam, né, todo ano eles subiam para fazer o sacrifício como um bom judeu, como uma boa família judia. Eles subiam anualmente para oferecer o sacrifício, para cumprir todos os votos, todos os sacrifícios que o judeu ele subia ali para Siló, aonde estava caracterizado o lugar de adoração ali. Ele subia ali para fazer o sacrifício ali, levar as suas ofertas anual ali. Segundo ponto aqui, Samuel, fruto de oração. Primeiro aqui, a humildade de Ana. Ana, descrita no primeiro capítulo como uma mulher forte, firme, decidida, apesar de toda a provocação de Penina, Ana se mostrou humilde. Penina, sua rival, fazia de tudo para que Ana se irritasse ou se irasse. 1 Samuel 1, verso 6. Perdesse o controle, mas o que esta fazia era subir à casa de Deus. Então você vê que, gente, primeiramente que nós temos que entender uma coisa: a pessoa, aquela pessoa que está na presença de Deus, que tem confiança, que tem sua convicção, que tem convicção em Deus, ele não deixa se levar pelos ataques do inimigo. Ainda que o inimigo tente, né? Ainda que o inimigo tente tirar, ainda tente fazer com que você pare, com que você se entristeça, com que você se desanime com algumas coisas que Deus ainda não fez na sua vida, mas não desanime, porque o tempo de Deus ele chega para todos. Deus ele tem projetos, Deus tem planos, mas nós não queremos, né? Nós não venhamos atropelar os planos de Deus. Vamos aguardar, porque o tempo de Deus ele chega para todos. Segundo aqui, Ana e a sua amargura de alma. Toda a situação na qual vivia fez com que sua alma tivesse grande amargura. Aqui a palavra é a mesma que parece do Êxodo, capítulo 15, 23 e Ruth 1, verso 20. No caso de Ana, pode ser entendido como desapontamento, frustração. No santuário, ela orava ao Senhor apenas com os lábios, e o que não era comum para os hebreus. Esse ato incomum fez Eli pensar que ela tivesse embriagada, mas com reverência ela explicou a sua dor, de modo que o sacerdote lhe respondeu: vai em paz. Então você vê que Ana, ela estava angustiada, ela estava com a sua alma angustiada. A angústia dela era uma angústia de alma, né? Embora ela não pudesse ter filho, ela tinha convicção de que Deus podia fazer um milagre, tanto que ela recorreu, né? Ana recorreu à pessoa certa. Ana não foi procurar
médicos daquela época. Ana não foi procurar curandeiros, não foi procurar profetas. Ana não foi procurar, né, o rei, não foi procurar né? Não, Ana, ela foi aos pés da pessoa certa, do próprio Deus. Ana, ela não foi atrás do sacerdote. Olha, sacerdote, você precisa fazer alguma coisa. Não, Ana foi orar, Ana foi ao templo, foi se dedicar à oração, pedindo diretamente para Deus, porque ela sabia que Deus podia cumprir o desejo do coração dela, ainda que ela estivesse amargurada, porque a amargura de Ana não era somente porque ela não podia ter filho, além de ela não poder engravidar, ela ainda era apurrinhada pela sua opositora, e não somente por ela, mas também por outras pessoas que com certeza o fazia a entristecer a cada dia mais. Então você vê que a pessoa passando por um problema, uma dificuldade dessa, e ainda não ter pessoas para ajudar, não ter pessoas para dar a mão, para botar o ombro juntamente com ela para poder ajudar ela a passar por essa dificuldade. Não, as pessoas estavam ali somente para atrapalhar ou para colocar ela mais no fundo do poço, mas ela automaticamente, com a presença do Espírito Santo, ela foi aos pés do Senhor, e ali ela foi ouvida. E ela, chegando lá, ela viu, né, o próprio sacerdote não compreendeu, o próprio sacerdote ali achou que ela estava embriagada, olhou ela, porque não era costume, né, do judeu, das pessoas que oravam, a somente mexer a boca ali, mas ela estava orando ali, né? Porque a oração dela não saía somente dos lábios, gente. A oração dela, ela vinha direto do coração, mas ela não expressava isso em palavras, ela expressava apenas em gesto com os seus lábios, orando em segredo, né, a Deus. Nós faz nos lembrar da oração ali que Jesus ensinou, né, falando, olha, nas suas orações, quando você for orar, não seja igual aos hipócritas, igual, né, esses escribas hipócritas ou esses fariseus, né, que quando ora bate no peito com as vozes altas, ficam gritando no meio das praças da rua. Não, orem ao seu Pai em secreto. Então era o que ela estava fazendo, ela estava orando a Deus em secreto, mesmo que ela estava ali no templo, mas a sua oração era uma oração apenas no íntimo dela, a oração era no íntimo, amém? Então vamos lá, o pedido de Ana, Ana pediu um filho para Deus. Nesse pedido ela fez um voto. Então vamos aqui entender rapidamente. O pedido. Primeiramente, Ana, né? Ana, ela fez um voto, né? Ou Ana, ela tinha uma dificuldade, né? Ela tinha um problema. Qual era esse problema? Ela era estéril. Ela não podia engravidar. Mas Ana, primeira coisa que ela faz, né? Ela vai diante do Senhor, ela vai diante de Deus. Ela faz uma oração, ela ora, não apenas, né, uma oração simples, comum, uma oração de apenas só palavras, não, uma oração do íntimo. Ela faz oração que ela alcança ali, ela alcança o coração de Deus. Então ela primeiro ora, e a sua oração ela vem uma oração com um voto. Ela fez um voto, porque isso também era costume, né, dos judeus de fazer votos, fazer pedidos a Deus. E eles, olha, Senhor, se o Senhor me atender, tanto que nós vemos uma oração do próprio Jacó, né, ali no Val de Jaboque, quando ele falou, olha, se o Senhor for comigo nessa caminhada, eu darei o dízimo de tudo. Então, olha, se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, eu darei o dízimo de tudo. Até então, Jacó não tinha experiência, ele não tinha ali um contato. Os seus pais, talvez, eram cristãos, eram pessoas que serviam a Deus, né? Eram judeus piedosos que serviam a Deus. Mas talvez Jacó ele não tinha essa intimidade, não conhecia Deus. Mas ele sabia que os seus pais, né, tinham uma intimidade com Deus. Ele vai, ali busca agora uma intimidade com Deus. Olha, Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me atender, se eu for abençoado, eu darei a parte de tudo aquilo que eu conquistar. Então, a oração, Ana faz uma oração, ou orações, né? Ana ora ao Senhor, Ana faz um voto, Deus atende a oração e o voto de Ana,
né, e ouve o voto e aceita ali aquele pedido, aquele voto, Ana cumpre o voto perante o Senhor. Então, olha, gente, não é apenas fazer uma oração e fazer um voto. Então, se você faz votos e não cumpre, era melhor que você não fizesse. Então, se você fizer orações como votos, você tem que cumprir, porque se você não cumprir, você sabe que você não será abençoado por Deus, porque você fez um voto e não cumpriu. Então, Deus, ele não pede, Deus, ele não exige que você faça voto, mas se você mesmo assim fizer, você tem que cumprir o voto. Primeiro, Ana orou a Deus. Ana faz uma oração desesperada em meio, né, àquela angústia, pois era uma mulher que não podia gerar filhos. Então, em meio àquela angústia, Ana, desesperada por causa dessa dificuldade, ela faz essas orações a Deus. Segundo, Ana, em meio à sua oração, faz um voto. Em meio à oração, Ana faz um voto perante Deus. Se o Senhor me ouvir, eu darei, né? Se o Senhor me ouvir essa oração, se o Senhor ouvir essa oração e me der um filho, esse filho eu dedicarei esse filho ao Senhor. Então esse foi o voto de Ana. Talvez um voto ousado, né? Talvez um voto que pouca gente poderia cumprir. Olha, eu vou dar meu filho. Me faz lembrar também do caso de Abraão, né? Deus fez a promessa a Abraão. Só que não foi Abraão que deu o filho, não foi Abraão que prometeu, fez o voto de entregar o filho a Deus. Deus prometeu o filho a Abraão, Isaac, né? Ou prometeu Isaac a Abraão. Deus deu Isaac a Abraão, mas Deus agora pede Isaac a Abraão. Mas Abraão, ele não titubeou para responder a esse pedido a Deus. Ele vai oferecer Isaac em sacrifício a Deus, porque ele sabia, Abraão sabia quem tinha dado, mas Abraão tinha uma certeza. Abraão tinha uma certeza que esse filho voltaria com ele, porque foi assim que Abraão disse aos seus servos ali: olha, fiquem aqui, eu vou subir ao monte com o moço e depois nós voltaremos. Então, Abraão tinha convicção que Deus ia prover ali no sacrifício ali. Então, Ana, ela faz o voto de dar o filho, mesmo em meio que ela sabia que, né, Deus abriria a madre, daria um filho, mas esse filho não seria dela, né? Esse filho não seria dela, ela ia devolver esse filho para Deus, mas ela tinha prazer de saber que Deus assim abriu a sua madre e ela daria continuidade à sua genealogia, porque esse era o cuidado com os judeus ali que eles tinham. Terceiro, ela é atendida. Deus responde às orações de Ana. Ele envia, ou lhe dá, ou lhe abre a madre, né? Ou dá esse prazer de ela engravidar. Então Ana, ela automaticamente, né, ela se dá ali a se deitar com seu esposo e ela fica grávida. Talvez ela tinha tentado muitas vezes e todas as vezes ela tinha se frustrado, mas agora, quando ela se deita com seu esposo, ela passa agora a sentir o seu ventre mudar. Então olha o prazer, imagina o prazer que ela sentiu em saber que no seu ventre tinha a semente ali, germinando ali. 4. Ana cumpre o voto. Agora era a hora mais difícil, né? Ela tinha segurado ali, talvez por 3 anos, o seu filho nos braços, né? Amamentado, desmamado o seu filho, e agora era o momento de ela levar o menino para o templo, para oferecer, para entregar o filho ali, para ele estar ali, no templo ali. Então Ana leva o seu filho para ser consagrado ao Senhor. Ana coloca ali esse pedido, né, ou esse voto, e ela entrega esse voto ali. Ela leva esse voto a Deus e entrega esse voto a Deus ali. A dedicação de Samuel, o nascimento. O versículo 20 diz que, passados algum tempo, Ana concebe, teve um filho, e o nomeou de Samuel, que pode significar ouvido de Deus, ou seu nome é poderoso. Antes, pelo sufixo el, tendo em caso de Samuel, quanto ao Senhor
A ênfase aqui recai para um nome poderoso, ou seja, ao poder do Eterno que deve ser adorado para sempre. Isso mostra que Samuel cresceu, fortaleceu-se e confiou no Deus Todo-Poderoso, como indica o seu próprio nome. Então, eu acredito, né, na etimologia aqui do ouvido por Deus, porque ele foi um pedido, né, que Deus atendeu a Ana, né, Ana pediu e Deus ouviu e atendeu aqui a esse pedido. O cumprimento do voto, né, que nós falamos aqui, Ana ela foi diante do sacerdote ali, Eli, né, depois de um tempo, né, que ela tinha feito aquela oração e ali no templo, e ela tinha sido ouvida por Deus ali no templo, ela volta depois de 3 anos para poder cumprir o voto, e ela chega diante de Eli e entrega ali Samuel, olha, esse aqui será agora o menino e ele vai ficar aqui no templo. Dedicação de Samuel. Ana lembrou a Eli que esteve perante a sua presença, orando ao Senhor para que se lembrasse dele. Assim, Ana dedicou Samuel a Eli para o serviço no templo, devolvendo-o para o Deus Todo-Poderoso. Era uma dedicação irrevogável. Então você vê que Ana, né? Ana, ela recebeu o presente, mas esse presente que ela recebeu, ela devolve para Deus. Só que o mais interessante, o mais bonito de tudo isso é saber que Deus não, a sua madre foi aberta e não se fechou. Ela não teve apenas Samuel, ela teve outros filhos. Então Deus viu a devoção de Ana, viu que ela era uma mulher que cumpria com os seus votos, e Deus assim o abençoa com outros filhos. Então você vê que ela teve outros filhos além de Samuel. Samuel foi o filho que ela entregou para Deus, que ela devolveu para Deus, mas Deus assim deu outros filhos para Ana. Então é maravilhoso você saber que Deus ele é fiel, né? O governo divino que passa ali. Mas vamos entrar aqui rapidamente para nós encerrarmos a nossa lição. Então você vê aqui que Ana, né? Ana aqui é o ponto, né? Logicamente que o ponto central da lição é Samuel, mas Ana ela teve o seu papel fundamental aqui na história. Por quê? Porque Ana foi a peça-chave, porque Ana fez o voto, Ana cumpriu o voto. Né? Ana foi obediente a Deus, embora num tempo difícil, embora eles vivendo ali um período difícil, um período de apostasia, um período que o governo, que o povo, né, que o sacerdócio, que a casa de Deus tinha sido corrompida pelos próprios sacerdotes, Ofni e Finéias, mas Ana se manteve firme, se manteve piedosa, a família de Ana se manteve piedosa na presença de Deus, tanto que eles foram ouvidos por Deus. Aquela época, eles estavam vivendo um período de escassez, né? A voz de Deus quase não se ouvia, mas Ana, ela conseguiu atingir ali, ela conseguiu ouvir a voz de Deus e ser atendida por Deus. O seu marido, né, Eucana aqui, também um homem piedoso, né, que subia para fazer o seu compromisso ali no templo, tá? Mas Ana, ela teve aqui o seu pedido atendido, né, que veio nascer Samuel, mas só que ela passou por alguns intempéries. Ela era estéril, né, como nós entendemos na lição aqui, ela não podia engravidar, ela era a todo momento, tá? Ela era a todo momento irritada, apurrinhada, né? Por Penina. Penina tentava de todo jeito fazer com que Ana se explodisse, se estourasse, perdesse a sua paz, mas Ana sempre manteve a sua serenidade, a sua graciosidade, porque assim o nome de Ana, ele caracteriza mulher graciosa ou aquela que tem graça. Então Ana nunca perdeu a sua graça. Então, mesmo Penina irritando Ana, ela não perdeu a sua graciosidade. Era desprezada por sua opositora ali e pelas outras pessoas também, tá? Então você vê que ela passou por essas intempéries, mas olha só que coisa interessante. Deus respondeu, porque Samuel é uma resposta às orações de Ana.
Samuel ele veio como uma resposta às orações. Então você vê que por mais que nós somos irritados, por mais que nós somos desprezados, nós somos machucados, feridos, Deus assim responde à oração daqueles que são aterrorizados pelo mundo. Não desanimou, tá? Ana, ela não desanimou. Por mais que ela passou por tudo isso, mas ela não desanimou. Então, nós temos aqui as características de Ana, né? Ana foi essa mulher piedosa, essa mulher que ouviu a voz de Deus e foi atendida por Deus no momento de apostasia, no momento que Israel estava vivendo uma apostasia muito grande, o sacerdócio em apostasia, né? O povo estava em apostasia, mas Ana, ela conseguiu ouvir a voz de Deus e ser atendida por ele. Conclusão, com esta lição, somos estimulados a apresentar a Deus as nossas petições. Uma vez abençoados, voltamos à sua casa, conforme o exemplo de Ana, para agradecê-lo. Olha, então, me faz aqui entender algo maravilhoso. Me faz entender algo maravilhoso aqui. Nós temos uma parábola dos 10 leprosos, né? Uma parábola dos 10 leprosos que 10 leprosos vieram no caminho e quando eles viram Jesus, eles começaram a clamar, né? Ou, né, parábola contada, ou um ato, né? Na verdade, um ato ali, né? Que se dá. Então nós temos aqui uma passagem, né? Uma passagem que a Bíblia vai dizer a respeito de 10 leprosos. E esses 10 leprosos, eles vieram até Jesus. E quando eles começaram a clamar, né, Jesus atendeu. Esses 10 leprosos, eles foram curados. Só que nós entendemos que apenas um voltou para agradecer. Os demais foram embora curados. Receberam apenas a cura, mas não receberam o mais importante que Jesus deu para aquele leproso. Talvez aqueles leprosos, eles receberam apenas a cura, mas não receberam a cura na alma. A cura de tudo aquilo que eles sofreram no decorrer do tempo que eles estiveram com a lepra ali. Eles podem até ter sido aceitos pelo sacerdócio, pela sociedade, por ter estado limpo, mas eles sempre seriam olhados como ex-leprosos, como pessoas que eram leprosos, que tinham lepras e podia voltar essa doença novamente. Mas aquele leproso que foi curado, na verdade, que recebeu a cura, ele volta para agradecer. No meio do caminho ele viu que tinha sido curado, ele voltou para agradecer a Jesus. Quando ele chega diante de Jesus, ele agradeceu, ele louvou, agradeceu aos pés de Jesus, e Jesus pegou e falou para ele que a fé dele tinha salvado. Ele não foi somente curado da lepra, ele saiu dali com uma bênção maior, a bênção da salvação, a bênção da autoestima. Ele foi retirado dele aquele peso de carregar tanto tempo de lepra, mas ele foi totalmente curado por Cristo, ele foi totalmente libertado por Cristo. Não foi uma cura superficial, uma cura somente exterior, mas foi uma cura interior. Então você vê que Ana aqui, ela recebeu esse privilégio, esse presente, mas ela foi agradecer, ela voltou para agradecer, ela voltou para cumprir o voto, ela voltou para cumprir aquele voto. E ela saiu de lá agraciada, porque Deus assim o agraciou com mais e mais. Então se você fizer voto, se você fizer algum voto a Deus, não se esqueça de cumprir, porque Deus assim o quer, que nós cumpramos os nossos votos quando nós fazemos os nossos votos. Amém? Então, quero agradecer aqui, que você possa ser abençoado, que Deus possa ouvir a sua oração e que Deus possa responder às suas orações e te abençoar. E se você fizer um voto, cumpra esse voto ao Senhor, para que você possa
continuamente ser abençoado por Ele. Amém? Então eu gostaria de te agradecer, pedir que você continue conosco, deixando o seu comentário. E não se esqueça de deixar aqui, aperte o sininho aqui embaixo, aqui, tá bom? Aperte o sininho, deixa o seu like aí, a sua participação aqui. Deus abençoe e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir.